Quando você divide a cama com seu próprio carcereiro, até os sonhos se tornam prisioneiros. Durante 37 anos, sorri em público enquanto sangrava por dentro. Bom dia, meus queridos. Aqui é a vovó Janete, com meus 68 anos nas costas, falando diretamente da minha varanda em São Luís do Maranhão, com vista para o mar que hoje posso contemplar livremente. Quem me vê agora, com minhas plantas, meus crochês e meu cafezinho, jamais imaginaria a vida que deixei para trás. Antes de mergulhar na minha história, quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aí do outro lado, me dando um pouquinho do seu tempo. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão você está me assistindo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que compartilham um pouquinho dessa jornada comigo. Cada mensagem de vocês é um presente que guardo com carinho. Nasci em 1957, numa época em que mulher era criada para casar, ter filhos e obedecer. Cresci em Itaquibacanga, região mais simples de São Luís, numa casa de madeira suspensa por palafitas para escapar da maré alta. Meu pai era pescador, desses que saía de madrugada e voltava com o que Deus e o mar permitiam. Minha mãe lavava roupa para fora, com as mãos sempre enrugadas de tanto ficar na água, mesmo nos dias de calor escaldante do verão maranhense. Estudei até a 4ª série apenas. Não por falta de vontade, eu adorava os livros, as histórias, os números, mas porque menina não precisa de muito estudo, como dizia meu pai. Só o suficiente para não ser enganada nas compras e ler a Bíblia. Acreditei nisso por muito tempo, como quase todas as mulheres da minha geração. Conheci Juntês aos 17 anos, durante as festas juninas de São Luís. Ele era bonito, tinha 28 anos, trabalhava como segurança num banco importante da cidade e parecia um príncipe perto dos rapazes simples do meu bairro. Quando me olhou pela primeira vez, com aqueles olhos verdes, raridade nessas bandas, senti um frio na barriga que confundi com amor. Hoje sei que era o medo dando seu primeiro aviso, mas na época, quem iria me ensinar a diferença? O namoro foi rápido, apenas 6 meses. Juntês era romântico de um jeito que me deixava sem ar. Flores, pequenos presentes, palavras doces. Meus pais o adoravam. Um homem mais velho, estabelecido, religioso, que prometia cuidar da filha deles como um tesouro. E ele cumpriu essa promessa sim. Só não explicou que se cuida de um tesouro trancando-o num cofre, longe dos olhos dos outros. Nos casamos no início de 1975. A cerimônia foi simples, na igrejinha do bairro, seguida de uma festa no quintal da casa dos meus pais. Lembro do meu vestido branco, costurado pela minha mãe com um tecido que economizou meses para comprar. Lembro do bolo de 3 andares, luxo que nunca tinha visto antes. Lembro do sorriso orgulhoso do meu pai ao me entregar no altar. E lembro, com uma clareza que me assombra até hoje, da frase que Juntês sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos. Agora você é só minha, para sempre. Naquele momento, soou romântico. Não percebi o só escondido ali, a exclusividade que não era declaração de amor, mas de posse. Nossa casa era bonita para os padrões da época. Um sobrado pequeno, mas bem construído em Saviana, com 2 quartos, sala, cozinha e até um quintalzinho onde plantei minhas primeiras flores. Juntês tinha economizado por anos para comprá-la, e fazia questão de me lembrar disso sempre que possível. Dei um teto para você que nem seu pai conseguiu dar, dizia, como se cada tijolo daquela construção fosse uma corrente invisível me prendendo a ele. Os primeiros sinais vieram logo. Pequenos, sutis, disfarçados de cuidado e amor. Juntês queria saber onde eu ia, com quem falava, do que conversávamos. Checava o horário que eu voltava da feira, contava o troco para ver se eu não tinha gastado dinheiro com outras coisas. É porque me preocupo com você, meu amor, justificava. E eu acreditava, porque tinha sido ensinada que marido que cuida é marido que ama. Deixei de ver minhas amigas de infância porque ele achava que elas eram mulheres faladas, que poderiam me influenciar mal. Parei de visitar minha família com frequência porque ele dizia que mulher casada tem que cuidar da própria casa primeiro.
O mundo lá fora foi diminuindo, encolhendo, até caber inteiramente entre as paredes daquele sobrado em Saviana. Quando engravidei da nossa primeira filha, Juntes pareceu feliz, mas o controle aumentou. Agora você carrega meu sangue dentro de você, dizia, acariciando minha barriga como se fosse uma extensão dele mesmo, não um ser independente que crescia ali. A gravidez foi difícil, com enjoos fortes e uma pressão alta que me deixava tonta. O médico recomendou repouso e Juntes transformou isso numa prisão completa. Você não sai dessa cama sem minha permissão, ordenava antes de ir trabalhar. E para garantir, começou a trazer a mãe dele, Dona Creusa, para cuidar de mim durante o dia. Aquela mulher de olhar duro e mãos ásperas era sua espiã, relatando cada movimento meu, cada suspiro, cada visita que recebia. Marina nasceu numa madrugada quente de dezembro de 1976. Parto difícil, desses que fazem a gente pensar que não vai sobreviver. Juntes não estava no hospital. Lugar de homem não é em sala de parto, disse, e foi jogar dominó com os amigos enquanto eu lutava entre a vida e a morte por 14 horas. Quando finalmente segurei minha filha nos braços, algo dentro de mim mudou. Um amor tão grande, tão completo, que nenhuma prisão poderia conter. Vou te dar uma vida diferente. Prometi em silêncio àquela criaturinha de olhos assustados que me encarava. Você vai ser livre. Mas como eu poderia dar liberdade a alguém quando eu mesma não a tinha? Os anos foram passando e a gaiola foi ficando mais apertada. Juntes construiu um sistema perfeito. Eu não tinha dinheiro próprio, não tinha amigos, não tinha para onde ir. Meus pais tinham falecido, um logo após o outro, como se um não soubesse viver sem o companheiro de uma vida inteira. Meus irmãos tinham se espalhado pelo Brasil, um em São Paulo, outro em Belém, distantes demais para perceberem o que acontecia comigo. O ciúme de Juntes era uma criatura viva que crescia e se alimentava de cada pequeno incidente. Se o padeiro sorrisse para mim, era porque estávamos tendo um caso. Se a vizinha me convidasse para um café, era porque queria me apresentar a algum homem. Se eu demorasse 5 minutos a mais na feira, era porque tinha encontrado um amante. Você acha que eu não sei o que se passa nessa sua cabecinha? Ele gritava, batendo com o dedo na minha testa como se quisesse perfurá-la. Acha que não vejo como os homens te olham? Como você rebola quando anda na rua? Aprendi a andar de olhos baixos, a usar roupas largas mesmo no calor sufocante de São Luís, a me tornar invisível. Era mais seguro assim. Porque quando o ciúme de Juntes explodia, os gritos vinham primeiro, depois os empurrões, depois coisas piores que ainda hoje me dói lembrar. Marina crescia observando tudo com olhos assustados, menina inteligente, sensível demais para o ambiente onde vivia. Na escola, era quieta, na dela, como dizem hoje. Em casa, tentava se fazer pequena, invisível, como eu. Às vezes, quando Juntes estava no trabalho, nos permitíamos pequenas liberdades. Cantávamos juntas enquanto lavava roupa, inventávamos histórias malucas, ríamos até a barriga doer. Mas assim que ouvíamos o portão abrir, voltávamos a ser sombras silenciosas, cada uma no seu canto. Por que o pai é assim? Ela me perguntou uma vez, aos 8 anos, depois que Juntes quebrou todos os pratos da casa porque o jantar estava atrasado. Ele não gosta da gente? Como explicar a uma criança que o amor às vezes vem tão misturado com possessão que se torna irreconhecível? Como dizer que aquele homem que ela chamava de pai me amava, sim, mas de um jeito que machucava, que sufocava, que matava aos poucos? Seu pai tem problemas, filha, respondi, abraçando-a forte. Mas isso não é culpa sua. Nunca, nunquinha, pense que é culpa sua. A culpa era minha, pensava eu na época, por não ser boa o suficiente, por não conseguir acalmar aquele homem, por não saber como escapar daquela vida sem colocar minha filha em risco. Os anos 80 chegaram com suas cores vibrantes, suas músicas animadas, sua promessa de liberdade. O Brasil mudava, as mulheres começavam a ocupar espaços antes proibidos. A televisão mostrava um mundo que eu apenas podia observar de longe, através da pequena tela da nossa TV preto e branco. Único luxo que Juntes permitia, porque gostava de assistir futebol. Foi nessa televisão que vi, fascinada, mulheres falando de direitos, de independência, de escolhas. Algo despertou dentro de mim,
uma semente pequena, mas teimosa de rebeldia que nem eu sabia que existia. Comecei a guardar moedas, algumas que sobravam da feira, outras que encontrava nas roupas de juntez ao lavá-las. Escondia em um buraco que cavei debaixo do armário da cozinha, cobrindo com um pedaço de madeira e um tapete. Era pouco, centavos por semana, mas era meu. Meu pequeno tesouro, minha possibilidade de futuro. Consegui um trabalho escondido. Lavava roupa para a dona da mercearia, que me pagava com alimentos que eu dizia a Juntez ter conseguido mais barato na feira. Pequenas mentiras, pequenas rebeldias que me mantinham sã. Marina, já com 10 anos, era minha cúmplice silenciosa, ajudando a inventar desculpas, a criar nosso mundo secreto dentro daquela prisão. Um dia a gente vai sair daqui, mãe. Ela sussurrava quando estávamos sozinhas, com uma sabedoria que criança nenhuma deveria ter. Um dia a senhora vai ser feliz de verdade. Eu sorria, acariciava seus cabelos, mas não acreditava realmente. A gaiola tinha se tornado tão familiar que a liberdade me assustava quase tanto quanto a prisão. Até que chegou aquele domingo de 1987. Um dia que começou como qualquer outro e terminou mudando tudo. O dia em que, depois de 12 anos vivendo na sombra do medo, decidi que precisava sentir o sol no rosto, nem que fosse por algumas horas. Existe um momento na vida de toda pessoa aprisionada em que algo simplesmente quebra. Como um elástico esticado além do limite, como uma represa que não aguenta mais a pressão da água. Para mim, esse momento chegou num domingo de abril de 1987, com o cheiro de café fresco e o som dos sinos da igreja ao longe. Acordei antes de Juntez naquela manhã. O sol entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas no chão de madeira gasta. Fiquei observando aquela luz por um tempo, pensando em como ela viajava livremente, entrando em casas sem pedir licença, tocando tudo que encontrava pelo caminho. Que liberdade seria essa? Existir como a luz. Marina, com seus 11 anos, ainda dormia no quarto ao lado. Juntez roncava pesadamente, resultado da cachaça da noite anterior. Sábados eram sempre assim. Ele saía com os amigos, voltava cambaleando pela madrugada, acordava de mau humor. Era o único dia em que tinha certeza que ele dormiria até tarde. O único dia em que podia respirar sem sentir seu olhar me vigiando. Preparei o café devagar, saboreando aquele silêncio raro. Foi quando ouvi batidas leves na porta dos fundos. Meu coração disparou. Visitas não programadas eram sempre motivo de problemas com Juntez. Abri apenas uma fresta, pronta para dispensar quem quer que fosse. Era Zuleide, minha vizinha há mais de 5 anos, mas com quem mal conversava além de um bom dia apressado quando nos cruzávamos no mercado. Uma mulher forte, dessas maranhenses que carregam o sol no sorriso, mesmo quando a vida está difícil. Dona Janete, ela sussurrou, percebendo meu olhar assustado. Só vim convidar a senhora para tomar um chá lá em casa hoje à tarde. As vizinhas da rua vão se reunir, coisa simples, só para conversar um pouco. Abri a boca para recusar automaticamente como sempre fazia. Não posso, meu marido. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas por anos de isolamento. Zuleide sorriu, mas havia tristeza nos seus olhos. Seu Juntez não vai nem saber. Ele sai todo domingo à tarde para jogar dominó com os amigos no bar do Chico, não é? A senhora vem só um pouquinho, toma um chá, conversa com gente da sua idade. Faz quanto tempo que não faz isso? Tanto tempo que nem lembrava mais como era. A sensação de sentar com outras mulheres, falar sobre coisas simples, rir sem medo, existir além das paredes daquela casa. Vou pensar, respondi, fechando a porta rapidamente quando ouvi um barulho vindo do nosso quarto. O dia seguiu sua rotina normal. Juntez acordou de mau humor, reclamou do café, implicou com a roupa que Marina tinha separado para ir à missa. Depois do almoço, como Zuleide tinha previsto, ele se arrumou para sair. Vou jogar dominó com a rapaziada, anunciou, como se estivesse me fazendo um favor ao avisar. Não me espere para a janta e não saia dessa casa. A última frase era sempre a mesma, repetida como um mantra antes de cada saída. Uma ordem, uma ameaça velada, um lembrete da minha condição. Quando a porta bateu e o som dos seus passos desapareceu na rua,
algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma decisão silenciosa tomou forma, como uma semente que germina depois de anos adormecida, esperando o momento certo. Marina! Chamei minha filha, que lia um livro da escola no quarto. Vamos sair um pouquinho. Seus olhos se arregalaram, misturando surpresa e medo. Mas pai disse, só um pouquinho. Cortei, uma firmeza na voz que nem eu reconheci. Vamos na casa da dona Zuleide, aqui do lado. Volto antes do seu pai. Arrumei-me com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas que há anos não usava. Penteei os cabelos, passei um batom clarinho que tinha guardado no fundo da gaveta. No espelho, uma mulher que mal reconhecia me encarava. Ainda jovem, com 30 anos, mas com olhos cansados que pareciam muito mais velhos. Marina me observava em silêncio, uma mistura de admiração e preocupação no rosto. A senhora tá bonita, mãe. Sorri, ajeitando uma mecha do seu cabelo. Fica aqui, filha. Se seu pai chegar, diz que fui comprar remédio para dor de cabeça e que já volto. Mentiras eram necessárias para sobreviver naquela casa. Tínhamos um código, eu e minha filha. Mentiras pequenas que nos protegiam das explosões de juntez. Odiava ensiná-la a mentir, mas odiava ainda mais a ideia dela crescer achando que viver como eu vivia era normal. O coração quase saiu pela boca quando cruzei o portão da nossa casa. 5 passos até a rua, mais 10 até a casa de Zuleide. 15 passos que pareciam uma maratona, cada um me afastando da segurança conhecida da minha prisão, me aproximando de um mundo que tinha me tornado estranha. Zuleide abriu a porta com um sorriso tão grande que iluminou o rosto inteiro. Achei que não vinha. Entra, entra. A sala pequena estava cheia de mulheres, umas 6 ou 7, algumas que reconheci vagamente das poucas vezes que ia à feira ou à igreja. Todas pararam de falar quando entrei, me olhando com curiosidade mal disfarçada. Gente, essa é a Janete, minha vizinha, apresentou Zuleide. Primeira vez que ela vem para nossa reuniãozinha de domingo. Os sorrisos foram calorosos, os cumprimentos sinceros. Sentei desajeitada na ponta do sofá, aceitando uma xícara de chá de erva cidreira que cheirava a conforto e infância. As conversas recomeçaram aos poucos. Fofocas da vizinhança, receitas trocadas, pequenas vitórias e derrotas do dia a dia. Foi Sebastiana, uma senhora mais velha de cabelos totalmente brancos, quem perguntou diretamente. E o seu marido, Janete? Sei que o Junteis é homem de rédea curta. Deixou você vir assim, sem problemas? Um silêncio caiu na sala. Todas sabiam, percebi. Todas viam as marcas, ouviam os gritos, entendiam os olhares baixos e as desculpas ensaiadas. Ele não sabe, admiti, a voz quase um sussurro. Saiu pro dominó. Tenho que voltar antes dele. Sebastiana balançou a cabeça, trocando olhares com as outras. Menina, você tá vivendo no inferno e de pé. Isso é força que nem você sabe que tem. As lágrimas vieram sem aviso, como uma tempestade de verão que desaba sem nuvens no céu. Anos de dor reprimida, de medo constante, de solidão esmagadora. Chorei como não chorava desde menina. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro, enquanto aquelas mulheres, estranhas que de repente pareciam irmãs, me cercavam em um abraço coletivo. Desculpa, murmurei quando finalmente consegui respirar. Não sei o que deu em mim. Deu que você é gente, filha, respondeu Sebastiana, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas por uma vida inteira de trabalho duro. E gente não nasceu para viver enjaulada. As histórias começaram a fluir, então. Cada uma daquelas mulheres tinha sua própria versão de gaiola. Algumas tinham escapado, outras ainda viviam presas. Algumas tinham encontrado pequenas liberdades dentro das próprias limitações. Ouvi sobre Maria, que fugiu do marido violento com 3 filhos pequenos e hoje tinha um restaurante pequeno no centro. Sobre Conceição, que aos 60 anos finalmente aprendeu a ler e escrever escondida do marido que achava estudo coisa de mulher à toa. Sobre Joana, que perdeu o filho para as drogas, mas encontrou forças para seguir em frente e hoje coordenava um grupo de apoio a mães na mesma situação. Histórias de dor, sim, mas também de resistência. De mulheres que, como plantas teimosas crescendo nas frestas do concreto, encontravam maneiras de sobreviver,
de florescer mesmo nos ambientes mais hostis. O tempo passou rápido demais. Quando percebi, o sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu de São Luís com tons de laranja e vermelho. Meu Deus, preciso ir! Levantei assustada, o pânico voltando como uma onda gelada. Juntez vai voltar logo! Zuleide pegou um papel, anotou algo rapidamente. Toma, guarda com você. É o telefone da minha irmã que mora no centro. Qualquer coisa, qualquer hora pode ligar. Guardei o papel no sutiã, o único lugar que Juntez não revistava. Abracei cada uma daquelas mulheres com um carinho que não sabia mais que existia dentro de mim. Prometi voltar no próximo domingo e corri para casa, o coração na garganta, a cabeça cheia de ideias novas, perigosas, libertadoras. Entrei pelos fundos, aliviada ao ver que a casa ainda estava silenciosa. Marina veio correndo me encontrar na cozinha, os olhos arregalados. Pai ligou do bar, ela disse, a voz tremendo. Disse que estava voltando mais cedo porque o jogo acabou. Falei que a senhora tinha ido comprar remédio. Meu sangue gelou. Rapidamente, tirei o vestido, lavei o rosto tirando qualquer vestígio de batom, amarrei o cabelo no coque apertado que Juntez preferia. Abri um pacote de pó para refresco e espalhei um pouco na mesa, para dar a impressão de que tinha acabado de chegar com compras. Não tinha passado nem 5 minutos quando ouvi o portão abrir com violência. Juntez entrou como um furacão, os olhos já vermelhos da bebida, o cheiro de cachaça entranhado na roupa. Cadê ela? Gritou ao ver Marina sozinha na sala. Quando me viu na cozinha, veio em minha direção com passos pesados. Onde você estava? Fui na farmácia, comprar um remédio para dor de cabeça. Respondi, mostrando uma cartela de analgésicos que sempre mantinha escondida para emergências como essa. Tava me sentindo mal. Ele me agarrou pelo braço com força, me puxando para perto. Seus olhos percorreram meu rosto, procurando sinais de mentira. Você tá diferente. Tem algo diferente em você. O medo era familiar. Um velho companheiro que morava no meu peito há anos. Mas agora havia algo novo misturado a ele. Uma pequena chama de raiva, de indignação, de consciência de que eu merecia mais que aquela vida. Não tem nada diferente, respondi, sustentando seu olhar pela primeira vez em muito tempo. Só uma dor de cabeça. Foi o suficiente. Aquele pequeno ato de rebeldia, de olhar nos olhos em vez de baixar a cabeça, foi como acender um fósforo perto de gasolina. O tapa veio forte, me jogando contra o armário da cozinha. O gosto metálico de sangue encheu minha boca quando mordi o lábio com o impacto. Tá mentindo pra mim? Ele rosnou agarrando meus cabelos. Acha que sou idiota? Senti cheiro de perfume quando entrei. Com quem você estava? Com ninguém! Gritei, a dor aguda no couro cabeludo trazendo lágrimas aos olhos. Me solta, Juntez! Tá machucando! Marina apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido de terror. Pai, para! A mãe só foi na farmácia, eu vi! Juntez a ignorou, continuando a me sacudir pelos cabelos, batendo minha cabeça contra a parede enquanto gritava acusações cada vez mais absurdas. Que eu tinha amante, que estava planejando fugir, que queria abandoná-lo depois de tudo que ele tinha feito por mim. O que aconteceu a seguir ainda me parece um sonho confuso quando tento lembrar. Marina, minha menina de 11 anos, pequena mas feroz na defesa da mãe, pegou a chaleira que estava no fogão e jogou água quente nas costas de Juntez. Não era água fervendo. Graças a Deus não tinha chegado a esse ponto. Mas estava quente o suficiente para causar dor e surpresa. Ele urrou, me soltando instantaneamente, se virando para Marina com uma expressão que nunca vou esquecer. Puro ódio, pura violência. Sua desgraçada! Avançou para ela, o punho erguido. Algo estourou dentro de mim naquele momento. Uma força que não sabia que existia, uma coragem nascida do desespero mais profundo. Me joguei entre eles, protegendo minha filha com meu próprio corpo. Nela não, gritei, uma fera defendendo a cria. Em mim você bate, em mim você desconta suas frustrações. Nela não, Juntez, nela nunca. Ele parou, surpreso com minha reação. Nos encaramos por um momento que pareceu eterno. Eu, sangrando e desgrenhada, mas de pé.
Ele, vermelho de raiva e álcool, o punho ainda erguido. Vocês duas perderam o juízo, ele finalmente disse, baixando o braço. Amanhã conversamos. Quando eu voltar do trabalho, quero essa casa em ordem e vocês duas com a cabeça no lugar. Saiu batendo a porta, provavelmente de volta ao bar para mais bebida e para esfriar a cabeça. Ficamos ali, Marina e eu, abraçadas no chão da cozinha, tremendo como folhas ao vento. Mãe, ela sussurrou, tocando o corte no meu lábio com dedos delicados. A gente não pode mais ficar aqui. Olhei para minha filha, tão jovem e já tão sábia, tão pequena e já tão corajosa, e soube que ela estava certa. O que tinha acontecido hoje ultrapassava todas as linhas. Se Juntez era capaz de levantar a mão para ela, não havia mais limites. Não havia mais segurança possível dentro daquelas paredes. Não vamos ficar, prometi, beijando sua testa, sentindo uma determinação nova crescer dentro de mim. Mas precisamos de um plano. Precisamos ser espertas. Naquela noite, enquanto Juntez roncava pesadamente no quarto, embriagado demais para notar nossa ausência, Marina e eu sentamos na cozinha escura, planejando nossa fuga em sussurros urgentes. O dinheiro que tinha escondido durante anos não era muito, mas talvez o suficiente para algumas semanas. O telefone que Zuleide tinha me dado. As poucas peças de roupa que poderíamos carregar. O melhor momento para sair sem ser notadas. Era um plano cheio de falhas, de incertezas, de riscos, mas pela primeira vez em muitos anos senti algo diferente do medo constante que tinha se tornado meu companheiro diário. Senti esperança, uma esperança frágil como a primeira brotação depois da seca, mas viva e real. O dia tinha começado como qualquer outro e terminava com tudo desmoronado à minha volta. Minhas ilusões de segurança, minha aceitação daquela vida, minha submissão ao destino que outros tinham escolhido para mim. Entre os escombros, porém, algo novo nascia. Algo que ainda não tinha nome, mas que me manteria acordada aquela noite inteira, planejando, calculando, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Em meio à destruição, encontrei o primeiro vislumbre de liberdade. E como uma prisioneira que vê a porta da cela aberta pela primeira vez, não conseguia mais ignorar a possibilidade de fuga. A noite mais longa da minha vida não foi aquela em que dei à luz Marina depois de 14 horas de trabalho de parto, nem aquela em que velei meu pai, sentindo que perdia meu último protetor neste mundo. Foi a noite que passei acordada, sentada na beirada da cama, observando Juntez dormir, pensando em como seria fácil acabar com tudo ali mesmo. O peso da faca de cozinha no meu colo era perturbador. Eu a segurava com firmeza, os nós dos dedos brancos de tanta força, imaginando como seria fincar aquela lâmina no peito do homem que transformara minha vida num pesadelo. Um movimento rápido, um instante de coragem, e estaria tudo acabado. Seria considerada legítima defesa? Ou passaria o resto da vida na cadeia, deixando Marina sozinha no mundo? Não sei quanto tempo fiquei ali, dividida entre o desespero e o medo. A respiração pesada de Juntez, carregada de álcool, preenchia o quarto. Ele parecia tão inofensivo dormindo. Difícil acreditar que aquelas mesmas mãos que descansavam sobre o peito tinham, horas antes, batido minha cabeça contra a parede da cozinha. A madrugada avançava lenta, os sons da cidade adormecida filtrados pela janela entreaberta, um cachorro latindo ao longe, o canto distante de um galo confundindo a noite com a aurora, o zunido ocasional de uma moto passando na rua. O mundo seguia seu curso, indiferente ao drama que se desenrolava entre aquelas quatro paredes. Quando os primeiros raios de sol começaram a dourar o horizonte, guardei a faca no avental e voltei para a cozinha. Não seria assim que resolveria meus problemas. Não sujaria as mãos de sangue. Não mataria na frente da minha filha o pai que, apesar de tudo, ela ainda amava de alguma forma torta e complicada. Precisava encontrar outro caminho. Juntez acordou mal-humorado como sempre, a ressaca agravando seu temperamento já difícil. Nem mencionou os acontecimentos da noite anterior, como se tivessem sido apagados da sua memória junto com as últimas doses de cachaça. Ou talvez fosse apenas sua maneira de manter o controle. Fingir que nada tinha acontecido, que não tinha cruzado mais uma linha,
que não tinha quase batido na própria filha. Meu café, exigiu, sentando-se à mesa com a camisa desabotoada, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Servi em silêncio, o corpo inteiro dolorido dos golpes da véspera, um hematoma escurecendo no canto da boca onde seu punho tinha encontrado meu rosto. Ele comeu sem olhar para mim. Checou o relógio, resmungou algo sobre estar atrasado para o trabalho. Antes de sair, parou na porta, finalmente me encarando com aqueles olhos verdes que um dia me pareceram lindos e agora só me causavam calafrios. Quando voltar, quero essa casa em ordem. E nada de sair por aí, entendeu? Depois a gente conversa sobre ontem. Aquele "a gente conversa" era uma ameaça velada que conhecia bem demais. Significava mais gritos, talvez mais violência, a punição por ousar desafiá-lo. Assim que a porta bateu atrás dele, soltei o ar que nem percebia estar segurando. Tinha poucas horas para agir. Marina apareceu na cozinha, os olhos inchados de quem mal dormiu, um olhar determinado que nunca tinha visto antes no rosto da minha menina. "Vamos hoje, não é, mãe?" Assenti, incapaz de confiar na própria voz. O plano era simples, desesperadamente simples. Pegaríamos o dinheiro escondido, algumas roupas, os documentos importantes e sairíamos enquanto Juntez estava no trabalho. Iríamos para a rodoviária. Compraríamos passagens para o lugar mais distante que pudéssemos pagar. Desapareceríamos da vida dele para sempre. Mas os planos mais simples costumam ser os primeiros a desmoronar. Enquanto revirava o esconderijo debaixo do armário da cozinha, o pânico me atingiu como um soco no estômago. O dinheiro não estava lá. As moedas e notas que tinha juntado cuidadosamente por anos, meu pequeno tesouro secreto, tinham desaparecido. No lugar delas, apenas um espaço vazio e um bilhete rabiscado com letra que reconheci imediatamente. Achou mesmo que eu não sabia do seu segredinho? Mulher minha, não guarda dinheiro escondido. Caí de joelhos no chão da cozinha, um grito mudo preso na garganta. Ele sabia. Talvez sempre soubesse. Tinha me deixado acreditar que possuía esse pequeno controle, essa mínima independência, apenas para me mostrar, no momento crucial, que até isso era ilusão. Marina me encontrou assim, ajoelhada diante do esconderijo vazio, o bilhete amassado na mão, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "O que foi, mãe?" Mostrei o bilhete, incapaz de elaborar. Ela leu rapidamente, os olhos se arregalando em compreensão e horror. "O que vamos fazer agora?" Uma pergunta tão simples e tão impossível de responder. Sem dinheiro, para onde iríamos? Como sobreviveríamos? Como protegeria minha filha não apenas de Juntez, mas da fome, do frio, da rua? Foi nesse momento de desespero absoluto que me lembrei do papel que Zuleide tinha me dado. O telefone da irmã dela no centro. Uma linha tênue de esperança, frágil como um fio de teia de aranha, mas a única que restava. "Vou ligar para a irmã da Zuleide", decidi, levantando-me com dificuldade. "Vamos pedir ajuda." O telefone público mais próximo ficava a 2 quadras de casa. Nunca tinha parecido tão distante. Arrumei Marina rapidamente, inventando uma desculpa caso algum vizinho perguntasse onde íamos. "Se alguém perguntar, estamos indo comprar material escolar para você. Caderno novo, lápis, essas coisas." No caminho, cada pessoa que passava por nós parecia um potencial espião de Juntez. Cada olhar era uma ameaça, cada sorriso escondia segundas intenções. Anos vivendo sob vigilância constante tinham me transformado em uma pessoa paranoica, desconfiada até da própria sombra. A moeda de 25 centavos tremia na minha mão quando finalmente chegamos ao telefone público. Disquei o número várias vezes, errando os dígitos pelo nervosismo, até finalmente completar a ligação. Cada toque de chamada era uma pequena agonia. E se ninguém atendesse? E se o número estivesse errado? E se... "Alô?" A voz feminina do outro lado da linha foi como música. Expliquei rapidamente quem era, mencionando Zuleide, tentando não soar tão desesperada quanto me sentia. "Preciso de ajuda", finalmente admiti, a voz quebrando. "Meu marido... Não posso mais ficar em casa. Tenho minha filha. Não temos para onde ir." Houve um momento de silêncio que pareceu eterno. Depois, palavras que mudaram tudo. "Venha para cá. Anote o endereço."
Vou te esperar. Desmaiava de alívio se não estivesse segurando o telefone com tanta força. Anotei o endereço num pedacinho de papel que carregava no bolso. Agradeci repetidamente. Desliguei com as mãos trêmulas. E agora, mãe? Marina perguntou, segurando minha mão com força. Como vamos chegar lá sem dinheiro? Uma boa pergunta. O endereço era no centro da cidade, longe demais para ir a pé, especialmente com uma criança. Não tinha dinheiro para ônibus, muito menos para táxi. Foi quando vi Sebastiana, a senhora de cabelos brancos da reunião de domingo, saindo da padaria próxima ao telefone. Uma coincidência? Um sinal? Não importava. Era a única chance que tínhamos. Dona Sebastiana, chamei, acenando discretamente. Ela virou, demorando um instante para me reconhecer. Quando o fez, seu rosto se iluminou com um sorriso que logo desapareceu ao ver meu estado. O hematoma no rosto, os olhos vermelhos, a expressão de desespero mal contido. Menina, o que aconteceu com você? As palavras vieram em torrente, descontroladas, anos de segredos e vergonha finalmente rompendo a barreira do silêncio. Contei sobre a violência da noite anterior, sobre nossa decisão de fugir, sobre o dinheiro roubado, sobre a ligação recém-feita. Sebastiana ouviu tudo em silêncio, os olhos escuros se enchendo de uma mistura de compaixão e determinação. Quando terminei, ela simplesmente abriu a bolsa de crochê que carregava, tirou algumas notas amassadas e me entregou. Não é muito, mas dá para o ônibus até o centro e para comer alguma coisa no caminho. Vai, menina, vai e não olha para trás. Tentei recusar. Já era demais pedir carona no domingo, quanto mais dinheiro numa segunda-feira. Mas Sebastiana fechou minha mão em torno das notas com firmeza surpreendente para alguém com mãos tão enrugadas. Um dia você ajuda outra que estiver passando pelo mesmo, disse simplesmente. É assim que a gente sobrevive nesse mundo. O abraço que trocamos foi breve, mas intenso, carregado de uma solidariedade que transcendia palavras. Peguei Marina pela mão e corremos para o ponto de ônibus, o coração acelerado com medo e esperança em partes iguais. A viagem de ônibus até o centro foi um borrão de ansiedade. Cada parada parecia durar uma eternidade. Cada novo passageiro que entrava poderia ser alguém enviado por Junteis para nos seguir. O motorista nos olhou com curiosidade quando entramos. Eu, com o rosto marcado pela violência. Marina, agarrada à minha mão como se sua vida dependesse disso. O que ele pensou, nunca saberei. Talvez tenha visto muitas como nós ao longo dos anos, fugindo de lares que não eram mais seguros. O endereço que a irmã de Zuleide tinha fornecido era de uma casa simples na parte velha do centro de São Luís, numa dessas ruas estreitas de paralelepípedos que guardam a história da cidade colonial. Paramos em frente ao número indicado, hesitantes, reunindo coragem para bater na porta. Foi Marina quem finalmente deu o passo à frente, batendo 3 vezes com os nós dos dedos na madeira desgastada. Segundos depois, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia-idade, com os mesmos olhos bondosos de Zuleide, mas um rosto mais marcado pela vida. Janete? Perguntou, olhando diretamente para meu hematoma, sem demonstrar choque ou pena. Quando assenti, ela simplesmente abriu mais a porta. Entrem. Estão seguras agora. Seguras. Uma palavra que não ouvia há tanto tempo que tinha quase esquecido seu significado. Seguras significava não precisar olhar constantemente por cima do ombro. Significava não tremer ao ouvir passos se aproximando. Significava respirar sem medo. A casa era pequena, mas acolhedora. O cheiro de café fresco e pão caseiro enchendo o ar. Uma menina de uns 8 anos brincava no quintal dos fundos, visível através da porta da cozinha. Um gato preto dormia esticado sobre uma cadeira, totalmente à vontade. Sou Dulce, apresentou-se a mulher, indicando a mesa da cozinha para sentarmos. Zuleide me ligou ontem à noite, depois que vocês saíram da reunião. Disse que tinha conhecido uma mulher que precisava de ajuda, que achava que você voltaria a procurá-la. Estávamos esperando por você. As lágrimas vieram novamente, desta vez de puro alívio. A ideia de que alguém estava esperando por mim, preparada para me ajudar, mesmo sem me conhecer direito, era quase incompreensível depois de anos vivendo isolada, acreditando que estava sozinha no mundo. Dulce serviu café para mim,
leite com chocolate para Marina e sentou-se conosco à mesa. Seu olhar era direto, sem julgamento. Meu marido era igual, disse simplesmente, arregaçando a manga do vestido para mostrar uma cicatriz longa no antebraço. Isso foi de quando ele quebrou uma garrafa na minha cabeça. A última vez, antes de eu pegar minhas filhas e sair de casa no meio da noite. Olhei para a cicatriz, depois para a menina brincando no quintal. E como você conseguiu? Dulce sorriu, um sorriso que não tinha alegria, apenas determinação. Um dia de cada vez. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Não foi, mas foi possível. E é isso que você precisa saber agora, Janete. É possível. Difícil, assustador, incerto, mas possível. Nos dias que se seguiram, mergulhei nas profundezas do desespero como nunca antes. A casa de Dulce era segura, mas sabia que não podíamos ficar ali para sempre. Juntez não era homem de desistir facilmente. Quando percebesse que tínhamos fugido, viraria a cidade inteira de cabeça para baixo para nos encontrar. A notícia chegou na manhã seguinte, trazida por Zuleide, que veio visitar a irmã com a desculpa de trazer pão fresco. Juntez tinha voltado do trabalho, encontrado a casa vazia e enlouquecido. Quebrou móveis, gritou com vizinhos, ameaçou quem ousasse ter nos ajudado. Foi à delegacia registrar nosso desaparecimento, alegando que eu tinha problemas mentais, que não era seguro para Marina ficar sob meus cuidados. A polícia está procurando vocês, Zuleide explicou, a voz baixa para que Marina, brincando com a sobrinha de Dulce no quintal, não ouvisse. Não como fugitivas, mas como pessoas desaparecidas que precisam ser resgatadas. Meu estômago afundou com essa informação. Conhecia bem demais a capacidade de Juntez de manipular situações, de se apresentar como vítima, de convencer os outros de que era um marido preocupado com a esposa instável. Quem acreditaria em mim, uma mulher sem estudo, sem dinheiro, sem posição social, contra a palavra de um segurança de banco respeitado na comunidade? Foi o ponto mais baixo da minha vida. Sentada na cama emprestada na casa de Dulce, ouvindo os risos das crianças no quintal, sabendo que a qualquer momento poderíamos ser descobertas e forçadas a voltar para aquele inferno. Pensei em desistir, em simplesmente me entregar, aceitar meu destino. Seria mais fácil, não seria? Voltar para a gaiola conhecida, para a violência familiar, para a vida que, por pior que fosse, pelo menos eu sabia navegar. Mas então ouvia o riso de Marina lá fora, um som raro, precioso, que tinha quase desaparecido nos últimos anos em nossa casa. Via como ela florescia apenas nesses poucos dias de liberdade, conversando animadamente com a filha de Dulce, ajudando na cozinha, dormindo sem pesadelos pela primeira vez em meses. E sabia que não podia voltar. Não importava o quão profundo fosse o poço de desespero em que me encontrava, não arrastaria minha filha de volta para aquela vida. Ela merecia mais. Nós duas merecíamos mais. Foi naquele momento, no fundo do poço, que encontrei a coragem que me sustentaria pelos próximos dias, semanas, meses. Uma coragem nascida não da esperança, mas da absoluta falta de alternativas. A coragem dos desesperados, dos que não têm mais nada a perder. Precisamos ir embora, disse a Dulce naquela noite, após colocar Marina para dormir. Para longe de São Luís, para um lugar onde ele não possa nos encontrar. Dulce assentiu, como se já esperasse por isso. Tenho uma prima em Fortaleza. Ela pode receber vocês por um tempo, até você conseguir se estabelecer. Não é ideal, mas é longe o suficiente. Fortaleza. Outro estado, outra vida. A ideia era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Longe de tudo que conhecia, mas também longe de Juntez. Um recomeço completo. Como vamos chegar lá? Perguntei, a pergunta prática escondendo o turbilhão de emoções que a ideia provocava. Dulce sorriu, um sorriso conspiratório que iluminou seu rosto cansado. Tenho um plano. Não é perfeito, mas pode funcionar. E assim, nas profundezas do meu desespero, uma pequena luz começou a brilhar. Tênue, vacilante, ameaçada por ventos de todos os lados, mas ainda assim, uma luz. A possibilidade de escape, de liberdade, de uma vida que ainda não conseguia imaginar completamente, mas que sabia ser melhor do que a que tinha deixado para trás. Naquela noite, pela primeira vez desde que fugimos, dormi sem sonhar com Juntez.
Em vez disso, sonhei com o mar de Fortaleza que nunca tinha visto, com um céu aberto sem grades nem limites, com um futuro incerto, mas meu. Completamente meu. Há momentos na vida que funcionam como portas. Uma vez que passamos por elas, não há como voltar atrás. A decisão de fugir para Fortaleza foi uma dessas portas. Do outro lado, aguardava um mundo desconhecido, assustador em sua vastidão de possibilidades, mas infinitamente melhor que a prisão que deixava para trás. O plano de Dulce era simples na teoria, complicado na execução. Ela tinha um conhecido que trabalhava com transporte de mercadorias entre São Luís e Fortaleza. Não exatamente um caminhoneiro regular, mas um desses homens que vivem nas margens da legalidade, levando e trazendo produtos sem muitas perguntas. Por uma quantia que ela juntou entre amigas, ele concordou em nos levar junto com a carga. Não vai ser confortável, Dulce explicou enquanto preparávamos as poucas coisas que levaríamos. Mas ninguém vai procurar vocês num caminhão de mercadorias, e ele conhece rotas alternativas que evitam os postos de fiscalização principais. A ideia de viajar escondida num caminhão com Marina me causava calafrios, mas a alternativa, ser encontrada por Juntes, era infinitamente pior. Aceitei o plano com a resignação de quem não tem escolhas melhores. A saída foi marcada para a madrugada de quinta-feira, 3 dias depois de nossa fuga. Dias que passei em constante estado de alerta, pulando a cada barulho na rua, imaginando Juntes ou a polícia batendo a porta a qualquer momento. Dulce mantinha as janelas fechadas, as cortinas puxadas. Não permitia que saíssemos nem mesmo para o quintal durante o dia. Ele está rondando o bairro, relatou Zuleide numa de suas visitas furtivas. Mostrou sua foto para os comerciantes, ofereceu recompensa para quem der informações. Está dizendo a todos que você teve um colapso nervoso, que não está em condições de cuidar da menina. A raiva que senti ao ouvir isso foi como fogo nas veias, uma sensação quase esquecida após anos de medo constante. Raiva era um luxo que não podia me permitir na casa de Juntes, onde qualquer emoção forte podia desencadear violência. Agora, longe dele, deixei a raiva fluir, alimentando a determinação de escapar para sempre. Na noite anterior à viagem, após colocar Marina para dormir com promessas de uma aventura emocionante pela manhã, sentei-me com Dulce na pequena cozinha da casa. O silêncio entre nós era confortável. O tipo de silêncio que só existe entre mulheres que compartilham experiências profundas demais para serem expressas em palavras. Tem medo? Ela finalmente perguntou, servindo um café forte que bebíamos sem açúcar. Luxos eram escassos naqueles dias. Mais do que posso dizer, admiti, encarando o líquido escuro na xícara. Não do Juntes, não mais. Tenho medo de falhar. De não conseguir cuidar da Marina sozinha. De acabarmos na rua, ou pior, de sermos forçadas a voltar. Dulce cobriu minha mão com a dela, os calos em nossos dedos se encontrando como velhos conhecidos. O medo não vai embora, disse com a sabedoria de quem já percorrera aquele caminho. Ele apenas muda de forma. Mas com o tempo, você aprende a transformá-lo em combustível, em vez de deixá-lo ser um obstáculo. Suas palavras ecoaram em minha mente pelo resto da noite, enquanto arrumava e rearrumava a pequena sacola com nossas roupas, os documentos cuidadosamente escondidos num bolso interno, as poucas lembranças que consegui trazer na fuga apressada, uma foto de Marina bebê, o pequeno crucifixo que tinha sido de minha mãe, uma fita de cabelo que minha filha adorava. Às 3 da manhã, o barulho discreto de um motor na rua anunciou a chegada do nosso transporte. Acordei Marina com cuidado, ajudei-a a se vestir no escuro, sussurrando palavras de encorajamento que esperava soassem mais confiantes do que me sentia. Vamos para uma aventura, filha. Para uma cidade nova, onde tem praia e a gente vai poder começar tudo de novo. Seus olhos sonolentos se arregalaram no escuro, misturando excitação infantil com um entendimento que ia além de seus anos. O pai não vai nos encontrar lá, né? Não, prometi, tentando acreditar nisso com todas as minhas forças. Lá seremos apenas nós duas. O caminhão era velho, com a pintura descascada e um cheiro forte de óleo diesel. O motorista, um homem de meia idade chamado Tonho, mal nos olhou quando Dulce nos apresentou.
Quanto menos soubesse sobre nós, menos teria para contar se fosse questionado. Atrás tem um espaço entre as caixas, indicou, abrindo a lona que cobria a carroceria. Não é muito, mas dá para vocês duas se acomodarem. Tem uma coberta e um galão de água. Não façam barulho nas paradas, não apareçam até eu avisar que é seguro. Abracei Dulce com força, palavras de gratidão engasgadas na garganta. Ela apenas assentiu, entendendo o que não podia dizer. Então ajudou Marina a subir na carroceria, depois me estendeu a mão para que eu fizesse o mesmo. Vai dar tudo certo, foram suas últimas palavras antes que a lona fosse abaixada, deixando-nos na escuridão quase completa, apenas com faixas finas de luz da madrugada filtradas pelos rasgos no tecido. O espaço entre as caixas era apertado. Mal dava para nós duas nos sentarmos. Abracei Marina contra mim, sentindo seu pequeno corpo tremer levemente. De frio ou medo, não sabia dizer. É como uma cabana secreta, sussurrei em seu ouvido quando o motor roncou mais forte e o caminhão começou a se mover. Só nós duas sabemos que estamos aqui. Ela assentiu contra meu peito, agarrando-se à minha blusa como fazia quando era bem pequena. Por um momento, a enormidade do que estávamos fazendo me atingiu como uma onda, deixando tudo para trás, viajando clandestinas num caminhão desconfortável, rumo a uma cidade onde não conhecíamos ninguém, sem dinheiro, sem planos concretos, apenas a promessa vaga de um recomeço. O medo tentou me engolir naquele espaço escuro e confinado. Mas então lembrei das palavras de Dulce, transformar o medo em combustível. Respirei fundo, segurando Marina mais perto, e deixei o balanço do caminhão nas estradas ruins nos embalar num sono intranquilo. A viagem para a Fortaleza levou quase 2 dias. 2 dias de calor sufocante debaixo da lona, de sede constante racionando o galão de água, de músculos doloridos pela impossibilidade de esticar as pernas completamente, de sustos a cada vez que o caminhão parava em algum posto de gasolina ou barreira policial. Tonho só nos permitia sair em paradas estratégicas, longe de olhares curiosos, geralmente no meio da noite em estradas secundárias. 5 minutos para esticar as pernas, fazer necessidades atrás de algum arbusto, comer um pedaço de pão ou bolacha que ele nos passava sem cerimônia. Tudo tranquilo até agora, informou durante uma dessas paradas, na fronteira entre Maranhão e Ceará. Mas é melhor vocês continuarem escondidas. Nunca se sabe. Marina suportou tudo com uma resiliência que me surpreendia e partia o coração ao mesmo tempo. Nenhuma criança deveria passar por aquilo, escondida como uma fugitiva, com medo do próprio pai. Mas ela não reclamava, não chorava, apenas apertava minha mão nos momentos de maior tensão e sorria corajosamente quando tentava distraí-la com histórias sussurradas ou jogos silenciosos. Finalmente, na madrugada do 2º dia, senti o caminhão reduzir a velocidade, fazer várias curvas e parar completamente. A lona foi levantada, deixando entrar o ar fresco da noite e o cheiro inconfundível de maresia. Fortaleza. Chegamos, anunciou Tonho, ajudando-nos a descer da carroceria com pernas bambas e corpos doloridos. Aqui é o mais longe que posso levar vocês. Estávamos numa espécie de depósito nos arredores da cidade, longe das áreas mais movimentadas. O motorista nos indicou uma rua próxima, onde poderíamos pegar um ônibus para o endereço da prima de Dulce. Boa sorte, disse simplesmente antes de voltar para a cabine do caminhão e partir sem olhar para trás. Ali estávamos, Marina e eu, sozinhas numa cidade desconhecida, às 4 da manhã, com apenas o endereço rabiscado num papel e algumas notas amassadas que Dulce tinha conseguido para nós. O medo voltou com força total, acompanhado agora de uma sensação de vertigem diante do desconhecido. E agora, mãe? Marina perguntou, esfregando os olhos cansados, o rostinho sujo da poeira da estrada. Agora a gente segue em frente, respondi, ajeitando a sacola no ombro e pegando sua mão. Um passo de cada vez. Encontramos a parada de ônibus, esperamos quase 2 horas pelo 1º da manhã. Perguntamos ao motorista sonolento a melhor forma de chegar ao nosso destino. Quando finalmente descemos no bairro indicado, Carlito Pamplona, uma área simples mas decente da cidade,
O sol já estava alto no céu, iluminando o mar que se podia vislumbrar ao longe. A prima de Dulce, Dona Raimunda, era uma mulher corpulenta de uns 60 anos, com um rosto severo que se suavizou ao nos ver paradas à sua porta, exaustas e assustadas. Dulce me ligou avisando que vocês viriam, disse, abrindo mais a porta. Entrem, devem estar mortas de cansaço. A casa era pequena, mas limpa, com o cheiro reconfortante de café e o barulho de uma televisão ligada no fundo. Um cachorro velho levantou a cabeça quando entramos, nos examinou com olhos nublados pela idade e voltou a dormir, aparentemente nos aceitando como parte da casa. Podem ficar no quartinho dos fundos, Raimunda indicou, nos levando através da sala e cozinha até um pequeno cômodo que claramente servia como depósito, mas tinha sido parcialmente limpo para nos receber. Não é muito, mas dá para vocês descansarem enquanto decidem o que fazer. O colchão no chão, coberto com lençóis limpos, parecia o mais luxuoso dos hotéis depois de 2 noites na carroceria do caminhão. Marina adormeceu assim que deitou, o cansaço finalmente vencendo a adrenalina que a mantivera alerta durante a viagem. Fiquei acordada um pouco mais, observando o teto descascado, ouvindo os sons desconhecidos desta nova cidade, o latido distante de cachorros, o barulho de crianças brincando na rua, o rádio do vizinho tocando forró. Estávamos a mais de 800 quilômetros de São Luís, de Juntés, da vida que conhecíamos. A distância parecia ao mesmo tempo imensa e insuficiente. Ele vai me encontrar, pensei, o medo ainda presente como uma sombra teimosa. Ele sempre diz que se eu fugir, vai me achar nem que seja no fim do mundo. Mas então, olhando para Marina dormindo pacificamente ao meu lado, algo mudou dentro de mim. Um clique quase audível, como uma chave girando numa fechadura. Não, ele não nos encontraria. Porque eu não permitiria. Porque a mulher que fugiu de São Luís não era mais a mesma que viveu anos aceitando abusos, acreditando que não havia escapatória. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte crescendo ao lado dele. Uma determinação feroz de proteger minha filha, de construir uma vida nova, de nunca mais ser vítima. O medo estava se transformando em coragem. Os primeiros meses em Fortaleza foram duros, não vou mentir. Raimunda era generosa ao seu modo rústico, nos dando abrigo e comida, mas deixou claro desde o início que não poderíamos ficar indefinidamente. Tenho minha própria vida, meus próprios problemas, explicou sem rodeios. Podem ficar até arranjar algo, mas precisam se virar logo. Comecei a procurar trabalho imediatamente. Sem estudo, sem referências, com medo de usar meus documentos verdadeiros e ser rastreada por Juntés, as opções eram limitadas. Aceitei o que apareceu primeiro. Faxinas em casas de família, algumas horas por semana, pagamento na hora, sem perguntas. O trabalho era exaustivo. As mãos logo ficaram ásperas de produtos químicos, as costas doíam constantemente. Mas cada moeda que juntava, cada nota amassada que escondia num buraco no colchão, alguns hábitos nunca mudam, representava um passo para longe da dependência, um tijolo na construção da nossa nova vida. Marina começou a frequentar a escola local. No início, estava relutante, com medo de fazer amigos, de se apegar a um lugar que talvez tivéssemos que deixar às pressas. Mas logo, a curiosidade natural da infância superou o trauma, e ela começou a trazer para casa histórias de colegas, de professores, de um mundo que girava sem a sombra constante do medo. 3 meses depois de nossa chegada, já tinha juntado o suficiente para alugar um quartinho numa vila, não muito longe da casa de Raimunda. Era minúsculo, apenas espaço para uma cama que dividíamos, um fogão de 2 bocas, um armário improvisado com caixotes. O banheiro era compartilhado com outras 3 famílias. Mas era nosso. O primeiro espaço que podíamos chamar de nosso sem a presença opressiva de Juntés. No dia em que nos mudamos, Marina correu pelo quartinho, examinando cada canto como se fosse um palácio. "Olha, mãe, tem uma janela que dá para ver o céu", exclamou, apontando para a pequena abertura na parede que mal merecia ser chamada de janela. Sentei na beirada da cama, nosso único móvel de verdade, comprado de segunda mão, e chorei. Não de tristeza,
Não de medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Alívio, talvez. Ou o começo hesitante de algo que parecia com felicidade. Foi naquele quartinho que começamos realmente a nos reconstruir. A criar rotinas que não eram ditadas pelo humor de Juntés, a fazer planos que não precisavam ser escondidos, a sonhar com um futuro que parecia cada vez mais possível. Mas o medo não desaparece de uma hora para outra, não depois de anos vivendo sob seu domínio. Ainda pulava a cada batida na porta, ainda olhava por cima do ombro nas ruas, ainda acordava no meio da noite com o coração disparado, imaginando Juntés parado ao lado da cama. Foi Marina quem me ajudou a transformar esse medo residual em força. Sua capacidade de adaptação, sua alegria redescoberta, seu entusiasmo com cada pequena conquista, um livro novo emprestado da escola, uma amiga convidando para brincar, um elogio da professora, me lembravam diariamente por que tinha arriscado tudo. A senhora é a pessoa mais corajosa que conheço, mãe. Ela me disse uma noite, enquanto jantávamos um feijão com arroz simples, sentadas na cama que servia também de sofá e mesa. Mais corajosa que a Mulher Maravilha. Ri da comparação infantil, mas suas palavras tocaram algo profundo. Será que era mesmo corajosa? Nunca tinha pensado em mim mesma nesses termos. Tinha feito o que precisava ser feito, o que qualquer mãe faria para proteger sua filha. Mas talvez essa fosse a verdadeira definição de coragem, não a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O ano de 1988 trouxe mudanças para o Brasil e para nós. No país, uma nova Constituição prometia direitos iguais para homens e mulheres, proteções contra a violência doméstica, um novo começo após anos de ditadura. Para mim e Marina, veio a primeira sensação real de segurança. Consegui um emprego melhor numa pequena pousada perto da praia, limpando quartos, ajudando na cozinha, eventualmente aprendendo a recepcionar hóspedes. O salário ainda era pequeno, mas regular, com carteira assinada. Usava um nome diferente, claro. Ainda não confiava que Juntés tivesse desistido de nos encontrar. A dona da pousada, Dona Celeste, uma portuguesa que veio ao Brasil ainda jovem e ficou, tornou-se não apenas minha chefe, mas uma mentora. Percebia meu potencial, além das tarefas simples que me designava inicialmente. Me ensinava palavras em inglês para ajudar os turistas estrangeiros. Me incentivava a aprender as operações do negócio. "Você tem cabeça boa", dizia em seu sotaque característico. Só faltou oportunidade na vida. Com o novo emprego, conseguimos nos mudar para um apartamento pequeno, mas decente, com 2 quartos minúsculos. Pela primeira vez desde a fuga, Marina tinha seu próprio espaço. Comprei móveis aos poucos, peças simples de segunda mão que restaurava nas horas vagas, pintando, lixando, transformando o que outros descartavam em tesouros para nós. Foi nesse período que o medo finalmente começou a perder força. Não desapareceu completamente. Mesmo hoje, tantos anos depois, às vezes acordo sobressaltada com um pesadelo onde Juntés me encontra, mas deixou de ser a força dominante na minha vida. Em seu lugar, crescia algo novo, confiança, nas minhas capacidades, nas minhas decisões, no futuro que construía dia após dia com minhas próprias mãos. Mais de um ano tinha se passado desde nossa fuga, quando recebi um telefonema que fez meu sangue gelar. Era Dulce, ligando de um orelhão em São Luís, a voz tensa e apressada. "Ele descobriu para onde vocês foram", disse sem preâmbulos. "Alguém do caminhão falou, ou talvez alguém tenha me visto arrumando a viagem. Ele está indo para Fortaleza." O pânico familiar tentou se reinstalar, a velha sensação de ter o estômago caindo num poço sem fundo. Mas algo diferente aconteceu. Em vez de me paralisar, o medo se transformou instantaneamente em ação. Liguei para Dona Celeste, expliquei a situação da forma mais breve possível. Não precisei contar todos os detalhes. Ela era mulher experiente, tinha visto o suficiente da vida para entender o que não foi dito. "Venha para minha casa com a menina", ordenou sem hesitar. "Tenho um amigo na polícia. Vamos resolver isso." Aquela noite, sentada na sala confortável de Dona Celeste, contei minha história completa pela primeira vez. Os anos de abuso,
a fuga desesperada, a reconstrução lenta e dolorosa em Fortaleza. O amigo policial, um homem sério de meia-idade chamado Sargento Ribeiro, ouviu tudo em silêncio, tomando notas ocasionais num pequeno caderno. Quando terminei, esperava descrença, talvez até a sugestão de que deveria voltar para meu marido e resolver as coisas como gente civilizada. Era o que a sociedade da época frequentemente dizia às mulheres na minha situação. Em vez disso, o sargento fechou o caderno, me olhou diretamente nos olhos e disse: Senhora, vamos garantir que ele não se aproxime da senhora ou da sua filha. A lei mudou. Vocês têm direitos agora. Direitos. A palavra parecia estranha, quase incompreensível, depois de uma vida inteira sendo tratada como propriedade. Direito a viver sem medo. Direito a dizer não. Direito a existir como pessoa completa, não como extensão de um homem. Nos dias seguintes, com a ajuda de Dona Celeste e do Sargento Ribeiro, registrei um boletim de ocorrência contra a Juntez, consegui uma ordem de restrição, coloquei no papel toda a história de abusos que tinha guardado dentro de mim por tanto tempo. Ele pode chegar à cidade a qualquer momento, o sargento explicou. Mas assim que pisar aqui, saberei. E ele não vai se aproximar de vocês. Naquela noite, deitada ao lado de Marina, que dormia sem saber do perigo que se aproximava, percebi que algo fundamental tinha mudado. O medo ainda estava lá, claro. Seria tola em negá-lo. Mas já não era o medo paralisante, esmagador, que me fazia pequena e impotente. Era um medo que conhecia bem, que olhava nos olhos e dizia: não hoje, não desta vez, nunca mais. O medo tinha se transformado completamente em coragem. Dizem que a verdadeira medida de uma pessoa não está em nunca cair, mas em quantas vezes consegue se levantar. Se isso for verdade, então acho que me tornei uma especialista em levantar. Cada vez mais forte, cada vez mais determinada, cada vez mais eu mesma. Juntez chegou à Fortaleza numa terça-feira de sol escaldante, típica daquela cidade litorânea que eu já começava a considerar minha. Soube disso porque o sargento Ribeiro me telefonou na pousada, a voz calma, mas firme. Ele está aqui. Mas não se preocupe, estamos de olho. Confesso que tremi ao desligar o telefone. Saber que ele respirava o mesmo ar, caminhava pelas mesmas ruas, estava a apenas alguns quilômetros de distância. Era como sentir a sombra de um pesadelo que se recusava a desaparecer completamente. Mas não era mais a mesma mulher assustada que fugira escondida num caminhão. Agora tinha documentos oficiais me protegendo, autoridades do meu lado, uma rede de apoio. Dona Celeste, o sargento, vizinhos e colegas, que mesmo sem conhecer toda a minha história, tinham percebido o suficiente para se tornarem protetores silenciosos, meus e de Marina. A primeira tentativa de Juntez de se aproximar foi 3 dias depois da chegada. Apareceu na escola de Marina, apresentando-se como o pai que procurava a filha sequestrada pela mãe desequilibrada. Por sorte, eu tinha conversado com a diretora semanas antes, quando os primeiros rumores da busca de Juntez chegaram aos meus ouvidos. Ela não apenas negou conhecer qualquer menina com o nome e descrição fornecidos, como acionou discretamente a polícia, enquanto um funcionário o mantinha distraído no portão. Quando o sargento Ribeiro chegou, Juntez já tinha ido embora, provavelmente desconfiado da demora. Mas foi o suficiente para confirmar que ele não desistiria facilmente. Precisamos ser mais cautelosos, o sargento me disse naquela noite, sentados na pequena sala do nosso apartamento, enquanto Marina dormia no quarto. Ele parece determinado. Por 2 semanas, vivi num estado constante de alerta. Mudamos as rotinas, caminhos diferentes para a escola, horários alterados no trabalho, sempre acompanhadas por alguém nas idas e vindas. Marina percebeu que algo estava errado, claro. Criança sente o medo dos adultos como animais sentem a aproximação da tempestade. É o pai, não é? Perguntou uma noite, enquanto preparávamos juntas um ensopado simples para o jantar. Ele nos encontrou. Não vi sentido em mentir. Ela tinha idade suficiente para entender, tinha vivido o bastante para ter direito à verdade. Sim, filha, mas estamos protegidas agora. Temos pessoas nos ajudando. Seus olhos, tão parecidos com os meus, me estudaram com uma intensidade que criança nenhuma deveria ter.
Não vou deixar ele te machucar de novo, disse com uma convicção feroz que partiu meu coração e o encheu de orgulho ao mesmo tempo. Nunca mais. O confronto que tanto temia aconteceu numa manhã de sábado, quase 3 semanas após a chegada de Juntez à fortaleza. Eu estava na feira do bairro, comprando frutas e verduras para a semana. Marina ao meu lado carregando a sacola de mandioca que acabáramos de adquirir. Um momento cotidiano, comum, que de repente congelou quando ouvi aquela voz. A voz que povoava meus pesadelos. Finalmente te encontrei, Janete. Virei lentamente, o coração aos pulos, mas as mãos firmes empurrando Marina para trás de mim, num gesto instintivo de proteção. Lá estava ele, a poucos metros de distância. Mais magro do que lembrava, com olheiras profundas e uma barba por fazer que nunca tinha visto antes. Juntez sempre fora obsessivo com a aparência. Mas os olhos verdes eram os mesmos, aqueles olhos que um dia me pareceram bonitos e depois se tornaram a janela para um inferno privado. O que você quer? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Que pergunta idiota, ele riu, um som sem humor. Quero minha família de volta, quero minha filha, quero minha mulher. Sua família, sua filha, sua mulher. Sempre os pronomes possessivos, sempre a linguagem de propriedade. Não somos suas, respondi, sentindo Marina agarrar minha blusa atrás de mim. Nunca mais. O rosto dele se contorceu numa expressão que conhecia bem demais, aquela transformação assustadora do homem aparentemente normal para o monstro que vivia sob a pele. Por um instante de puro terror, pensei que avançaria contra nós ali mesmo, no meio da feira lotada. Mas então percebi algo. As pessoas ao nosso redor tinham parado o que faziam. Feirantes, clientes, todos observando a cena com expressões que iam da curiosidade à preocupação. Não estávamos mais sozinhos dentro das 4 paredes da nossa casa em São Luís. Não era mais apenas minha palavra contra a dele. Seria melhor conversarmos em particular, Juntez disse, tentando suavizar o tom, assumindo aquela postura de marido preocupado que usava tão bem em público. Venha comigo, Janete. Vamos resolver isso como adultos. Não há nada para resolver, respondi, dando um passo para trás, ainda protegendo Marina. Acabou, Juntez. Temos uma ordem de restrição contra você. Não pode se aproximar de nós. Mencionei a ordem de restrição propositalmente, em voz alta o suficiente para que os espectadores curiosos ouvissem. Vi o reconhecimento nos olhos de uma senhora próxima, o aceno de compreensão de um feirante corpulento que começou a se aproximar discretamente. Ordem de restrição? Juntez praticamente cuspiu as palavras, a máscara de civilidade escorregando. Baseada em mentiras suas, você sempre foi instável, sempre inventando histórias. Senti Marina tremendo atrás de mim, mas também senti algo inesperado. Ela deu um passo para o lado, ficando parcialmente visível. Você batia na minha mãe, disse com uma voz pequena mas clara. Eu vi, muitas vezes. Juntez empalideceu. Uma coisa era acusar a esposa de mentir. Outra, completamente diferente, era enfrentar o testemunho da própria filha, na frente de dezenas de estranhos. Marina! Começou, estendendo a mão na direção dela. Filhinha, você não entende? Ela recuou, agarrando-se mais forte à minha blusa. Não sou sua filhinha, não quero nunca mais te ver. E foram as palavras mais cruéis que poderiam ser ditas para um homem como Juntez, cuja identidade inteira estava construída sobre o controle que exercia sobre sua família. Vi algo quebrar em seus olhos. Não arrependimento, não amor ferido, mas raiva pura, aquela raiva familiar que precedia seus piores momentos de violência. Você a virou contra mim, rosnou, dando um passo em nossa direção. Envenenou a cabeça da minha própria filha. Foi quando senti uma presença sólida ao meu lado. O feirante corpulento que vendia peixes na barraca vizinha à de frutas. Algum problema aqui, dona Janete? Perguntou, os braços cruzados sobre o peito largo, os olhos fixos em Juntez. Não era o único. Percebi que outras pessoas tinham se aproximado, formando uma espécie de barreira humana entre nós e Juntez. Pessoas que me conheciam dos meses fazendo compras ali, que viam Marina crescer, que trocavam sorrisos e conversas casuais comigo. Pessoas que talvez não soubessem minha história completa, mas reconheciam o medo nos olhos de uma mulher,
A postura ameaçadora de um homem prestes a se tornar violento. Esse homem não pode se aproximar de nós, expliquei, a voz mais firme agora. Tem uma ordem judicial. Alguém murmurou que a polícia já tinha sido chamada. Outra pessoa comentou que conhecia o delegado do bairro. Uma terceira ofereceu nos levar para sua casa até que tudo se resolvesse. Vi a compreensão lenta nos olhos de Juntés. Ele não estava mais em São Luís, onde as pessoas baixavam os olhos para a violência doméstica, onde vizinhos fingiam não ouvir gritos através de paredes finas, onde, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era lei não escrita. Estava num lugar onde era apenas mais um homem violento, sem o respeito que seu emprego e posição lhe garantiam, sem o medo que inspirava em quem o conhecia. Quando a viatura da polícia chegou, minutos depois, Juntés já tinha recuado, não sem antes lançar um último olhar que prometia que aquilo não acabaria ali, mas pela primeira vez não tremi diante daquela ameaça silenciosa. Tinha algo que nunca tivera antes, uma comunidade ao meu redor. Pessoas dispostas a testemunhar, a intervir, a se importar. Juntés foi levado para prestar esclarecimentos. A ordem de restrição foi reforçada. Novas medidas de proteção foram implementadas. Ele ainda tentou mais algumas vezes nos contatar. Cartas ameaçadoras enviadas para a pousada, uma tentativa frustrada de me abordar na saída do trabalho, telefonemas no meio da noite. Mas cada tentativa encontrava uma barreira mais sólida que a anterior. A polícia, alertada pelo sargento Ribeiro, o deteve por violar a ordem de restrição. Dona Celeste contratou um segurança para a pousada. Vizinhos passaram a nos acompanhar nas idas e vindas. E eu, a cada dia, me tornava menos a vítima assustada que ele conhecera, e mais a mulher determinada que estava aprendendo a ser. A última notícia que tive de Juntés foi cerca de 6 meses depois desse confronto na feira. O sargento Ribeiro me informou que ele tinha sido preso por agredir um homem num bar. Aparentemente, o álcool e a frustração de não conseguir nos recuperar tinham resultado numa explosão violenta que deixou a vítima hospitalizada. Ele pegou 3 anos, o sargento me disse. Quando sair, duvido que venha atrás de vocês novamente. Homens como ele costumam buscar alvos mais fáceis. Alvos mais fáceis. A frase ficou comigo por muito tempo. Um lembrete doloroso de quantas outras mulheres estariam vivendo o inferno que consegui escapar. Mas também foi um catalisador para a próxima fase da minha vida. Com Juntés na prisão e a ameaça temporariamente afastada, pude finalmente respirar mais livremente, planejar além da sobrevivência imediata. Marina estava se adaptando bem à escola, tinha feito amigos, estava lentamente deixando para trás os traumas dos anos em São Luís. Eu progredia no trabalho na pousada, agora não apenas limpando quartos, mas ajudando na recepção, aprendendo o funcionamento do negócio, até mesmo praticando algumas palavras de inglês com os turistas estrangeiros que começavam a descobrir as praias de Fortaleza. Foi Dona Celeste quem primeiro plantou a semente que mudaria minha vida mais uma vez. Janeti, você tem jeito com as pessoas, comentou um dia, depois de me observar acalmar um casal de hóspedes idosos que estava frustrado com um problema no encanamento do quarto. Sabe ouvir, sabe entender o que precisam mesmo quando não conseguem explicar direito. Agradeci o elogio, sem entender aonde ela queria chegar. Sabia que tem um curso para terminar os estudos aqui perto? À noite, para adultos que não completaram o ensino. Acho que você deveria considerar. A ideia parecia absurda à primeira vista. Eu, aos 33 anos, voltando para a escola, com um trabalho em tempo integral, uma filha para criar, tantas outras responsabilidades, mas uma vez plantada, a ideia se recusou a morrer. Comecei o supletivo em 1990, frequentando aulas 3 noites por semana após o trabalho. Marina, agora com 14 anos e cada vez mais independente, ficava com a filha de Dona Celeste nas noites de aula. As duas tinham se tornado amigas inseparáveis, quase irmãs. Os primeiros meses foram brutalmente difíceis. Meu cérebro parecia enferrujado depois de tanto tempo longe dos estudos. As noites eram curtas demais, divididas entre deveres, tarefas domésticas e o pouco descanso que conseguia.
Muitas vezes pensei em desistir, convencida de que estava me enganando, que mulheres como eu não tinham segunda chance na educação. Mas então recebia uma nota boa num trabalho, ou entendia um conceito que parecia impossível, ou simplesmente sentia aquela onda de satisfação ao aprender algo novo, e continuava. Um dia de cada vez, uma lição de cada vez, uma pequena vitória de cada vez. Completei o ensino médio em 1993, aos 36 anos. A cerimônia de formatura foi simples, realizada no pátio da escola municipal, que abrigava o programa de educação para adultos. Mas para mim, representava um marco que poucos anos antes pareceria impossível. Marina estava na primeira fila, aplaudindo tão forte que suas mãos ficaram vermelhas. Ao seu lado, Dona Celeste sorria como uma mãe orgulhosa. Amigos que fizera ao longo dos anos, colegas de trabalho, vizinhos, companheiros de estudo, todos reunidos para celebrar não apenas minha conquista educacional, mas a jornada muito maior que ela representava. Foi ali, segurando meu diploma com mãos que ainda mostravam calos de anos de trabalho duro, que tomei outra decisão que mudaria minha vida. Continuaria estudando. Não sabia como, não sabia quando, mas não pararia ali. O como veio na forma de um programa de bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecido por uma organização não governamental em parceria com uma faculdade local. Dona Celeste viu o anúncio no jornal, recortou-o e praticamente me obrigou a me inscrever. O máximo que pode acontecer é dizerem não, argumentou quando tentei explicar que mulheres como eu não iam para a faculdade. E daí? Você já enfrentou coisas muito piores que uma recusa. Ela estava certa, claro. Depois de fugir de um marido abusivo, reconstruir uma vida do zero numa cidade estranha e criar uma filha sozinha enquanto trabalhava e estudava, um simples não parecia mais tão assustador. Para minha surpresa, a resposta foi sim. Em 1994, aos 37 anos, iniciei um curso de serviço social, escolhido não apenas por ser uma das poucas opções disponíveis no programa de bolsas, mas porque algo naquela profissão ressoava profundamente comigo. A ideia de ajudar pessoas a encontrar caminhos para sair de situações que pareciam impossíveis. Os 4 anos seguintes foram uma montanha-russa de desafios e descobertas. Trabalhava na pousada durante o dia, estudava à noite, aproveitava cada minuto livre para leituras e trabalhos. Marina, agora adolescente, assumia cada vez mais responsabilidades em casa, cozinhando quando eu chegava tarde, cuidando da própria rotina escolar, com uma maturidade que às vezes me fazia sentir culpada por tudo que ela tinha sido forçada a enfrentar tão jovem. Não se preocupe tanto, mãe, ela me disse uma noite, quando me encontrou chorando de exaustão sobre um trabalho que parecia impossível de terminar a tempo. Estou orgulhosa de você. Sempre quis ser como você quando crescesse. Como eu? Perguntei surpresa. Por quê? Porque você nunca desiste, respondeu simplesmente. Não importa o quão difícil fique, você sempre encontra um jeito. Suas palavras foram o combustível que me manteve seguindo em frente nos momentos mais difíceis. E houve muitos. Professores que duvidavam da minha capacidade por causa da idade ou do sotaque maranhense que nunca perdi completamente. Colegas jovens que não entendiam minhas referências ou experiências de vida, a constante batalha contra o cansaço e a insegurança. Mas também houve alegrias profundas. A descoberta de que minha experiência de vida era valiosa em discussões sobre políticas sociais. Amizades com pessoas que nunca teria conhecido em minha vida anterior. O prazer puro de aprender, de expandir horizontes, de entender melhor o mundo ao meu redor. E, principalmente, a sensação crescente de propósito. Cada curso sobre violência doméstica, cada palestra sobre direitos das mulheres, cada estágio em centros de apoio a vítimas me fazia pensar: é para isso que sobrevivi, para ajudar outras a sobreviver também. Me formei em serviço social em 1998, aos 41 anos. Marina, então com 22, estava começando sua própria jornada universitária em pedagogia. A primeira geração da nossa família a ter acesso ao ensino superior desde o início, sem os desvios e obstáculos que enfrentei.
No dia da minha formatura, enquanto esperava na fila para receber o diploma, olhei para a plateia e vi não apenas Marina e Dona Celeste, mas uma pequena multidão de rostos conhecidos. Mulheres que tinha conhecido durante os estágios, que tinham histórias parecidas com a minha. Colegas da pousada que tinham coberto meus turnos quando precisava estudar para provas importantes. Vizinhos que cuidaram de Marina em emergências. O sargento Ribeiro, agora promovido a tenente, que continuava sendo um amigo e protetor mesmo anos depois da ameaça de Juntes ter desaparecido no horizonte. Foi quando percebi que havia construído muito mais que uma nova vida em Fortaleza. Tinha construído uma comunidade, uma rede de apoio mútuo, um lugar onde pertencia verdadeiramente, não por medo ou obrigação, mas por escolha e conexão genuína. Minha carreira profissional começou no mesmo centro de apoio onde tinha feito estágio no último ano da faculdade. Uma organização não governamental que oferecia abrigo temporário, assistência jurídica e psicológica para mulheres em situação de violência doméstica. O salário era mínimo, as condições de trabalho longe do ideal, os desafios diários às vezes esmagadores. Mas cada mulher que conseguíamos ajudar a sair de um relacionamento abusivo, cada criança que víamos florescer longe do ambiente de violência, cada pequena vitória contra um sistema que ainda favorecia agressores, tudo valia a pena. Com o tempo, fui assumindo mais responsabilidades, desenvolvendo programas específicos baseados na minha própria experiência. Um dos mais bem-sucedidos foi um curso de capacitação profissional para mulheres que, como eu, anos antes, precisavam reconstruir a vida do zero, sem educação formal, sem experiência de trabalho reconhecida, muitas vezes sem documentos ou referências. Se eu consegui, você também pode. Dizia a cada nova turma de mulheres de olhos assustados e corpos marcados por cicatrizes visíveis e invisíveis. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. Os anos foram passando, cada um trazendo novas conquistas, novos desafios, novas alegrias e tristezas, como é a vida de qualquer pessoa. Marina se formou, começou a trabalhar como professora, se apaixonou por um colega de profissão, um rapaz gentil e respeitoso, que era o oposto de tudo que Juntes representava. Quando me contou que iam se casar, meu coração se encheu de uma alegria que não sabia ser possível sentir. "Tem certeza, filha?" perguntei, não porque duvidasse do amor deles, mas porque conhecia os perigos escondidos atrás de portas fechadas. "Tenho, mãe", ela respondeu, segurando minhas mãos. "E sabe por quê? Porque você me ensinou a reconhecer o amor verdadeiro, a nunca confundir amor com controle, carinho com possessão. Você me ensinou que mereço respeito, que tenho valor por mim mesma, não como propriedade de alguém." Suas palavras foram a maior recompensa que poderia imaginar por todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todos os momentos de dúvida e medo. Minha filha seria diferente. Teria escolhas que não tive, liberdades que me foram negadas, oportunidades que só pude sonhar. O casamento deles foi simples, mas alegre, realizado na praia ao pôr do sol. Enquanto observava Marina dançando com o marido, rindo de algo que ele sussurrou em seu ouvido, senti uma paz profunda se instalando dentro de mim. O ciclo tinha sido quebrado. A herança de violência que ameaçava passar de uma geração para outra tinha sido interrompida. Os anos continuaram passando. Tornei-me avó, primeiro de Luana, uma menininha com os mesmos olhos determinados da mãe. Depois de Felipe, um garoto gentil que adorava livros como a avó. Vi meu trabalho no centro de apoio expandir, receber reconhecimento, inspirar iniciativas semelhantes em outras cidades. Continuei estudando, fazendo cursos de especialização, participando de conferências onde, para minha surpresa, era convidada como palestrante, não apenas como ouvinte. Em 2010, aos 53 anos, recebi um convite que nunca teria imaginado possível: assumir a coordenação geral do centro onde trabalhava há mais de uma década. A responsabilidade era enorme, os desafios ainda maiores, mas aceitei sem hesitação. Cada dia naquela posição era uma oportunidade de moldar políticas, influenciar decisões, abrir portas para outras mulheres que, como eu, precisavam apenas de uma chance para mostrar sua força.
Hoje, olhando para trás aos meus 68 anos, da varanda desta casa simples, mas confortável em São Luís do Maranhão. Sim, voltei à cidade onde tudo começou, mas desta vez por escolha, não por medo. Vejo uma vida que tomou rumos que jamais poderia ter previsto naqueles dias escuros sob o controle de Juntês. Aposentei-me oficialmente há 5 anos, mas continuo ativa como consultora, palestrante e mentora informal para mulheres mais jovens que seguem o caminho que ajudei a abrir. Marina e a família moram próximos, meus netos já são adolescentes, crescendo num mundo que, embora ainda longe de ser perfeito para mulheres, oferece proteções e possibilidades que não existiam na minha juventude. Quanto a Juntês, soube por acaso, através de uma antiga conhecida de São Luís que encontrei numa visita à cidade anos atrás, que morreu em 2005, sozinho num quarto de pensão barata, o fígado destruído pelo álcool que sempre foi seu companheiro mais fiel. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza, apenas uma estranha sensação de encerramento, como fechar um livro cuja história já não nos interessa mais. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca se está completamente quebrada, a ponto de não poder ser reconstruída. Nunca o medo é tão grande que não possa ser transformado em coragem. Somos como aquelas flores teimosas que encontram brechas no concreto para crescer. O mundo pode tentar nos esmagar, nos enterrar, nos cobrir de escuridão. Mas se houver uma mínima fresta de luz, um pequeno espaço para as raízes se firmarem, floresceremos. Contra todas as probabilidades, apesar de todos os obstáculos, floresceremos. E agora, meus queridos, antes de me despedir, queria pedir um favorzinho especial. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um incentivo para que outras vovós como eu compartilhem suas experiências, suas dores e suas vitórias. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp do canal. O link está na descrição do vídeo. Lá enviamos diariamente histórias reais de outras vovós, dicas de vida, e criamos uma comunidade de apoio para quem está passando por momentos difíceis, porque ninguém deveria enfrentar as tempestades da vida sozinho. Obrigada por me ouvirem até aqui. Que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês e que nunca falte coragem para transformar dor em força, medo em ação e cicatrizes em sabedoria. 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 Cicatrizes em sabedoria.